Bom, ministro, eu pergunto para o senhor o seguinte: na quarta-feira, o governador Rodrigo Garcia esteve aqui e a gente teve muita discussão sobre a questão da segurança pública, que, segundo o próprio PSDB, é um ponto nevrálgico aqui no estado de São Paulo. O senhor já se posicionou em algumas questões, como as câmeras nos coletes dos policiais, mas eu pergunto, se o senhor for eleito, quem será o seu secretário da Segurança Pública e o que o senhor acha que é possível fazer para amenizar a sensação de insegurança que os moradores aqui de São Paulo têm? Bom, eu ainda não escolhi o secretário de Segurança Pública, não tenho o nome. Agora, podem ter certeza de uma coisa, será um nome muito técnico, um nome que tem identidade, que entenda de segurança pública. O secretariado vai ser todo técnico, assim como foi o Ministério do Presidente Bolsonaro. Esse exemplo que o Bolsonaro me deu, eu vou seguir na montagem do secretariado aqui no estado de São Paulo, porque isso faz a diferença. Eu estava ontem no BTG falando para as pessoas o seguinte: você ter um Paulo Guedes como ministro da Economia é um luxo. Você ter uma Tereza Cristina como ministro da Agricultura foi um luxo. Um Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, um luxo, porque são pessoas muito qualificadas. E observe as crises que o Brasil enfrentou e como a gente saiu do outro lado. Então o secretariado vai ser todo técnico e eu quero uma pessoa que entenda de segurança pública, né, que consiga realmente fazer a diferença, né, para que a gente tenha o melhor direcionamento para uma série de questões, por exemplo, como a questão da administração penitenciária, como a questão do uso da tecnologia de informação na atividade de segurança, monitoramento, a atividade de inteligência. E eu entendo que a gente vai crescer na segurança pública, primeiro, se a gente entender que tem que caminhar próximo do governo federal para que haja compartilhamento de polícias, monitoramento de instalações críticas, compartilhamento e atuação conjunta na área de inteligência. É importante atuar na asfixia financeira do crime organizado. Pega um Porto de Santos, por exemplo. A gente sabe que é um polo exportador de droga. É um polo receptador de armas, então ali eu tenho que ter uma atenção especial. E a atuação do governo do estado tem que ser conjunta com o governo federal, porque a instalação é federal, as vias de acesso são estaduais. Então a gente tem que trabalhar de forma harmônica. A outra questão é a asfixia financeira dessas quadrilhas, o combate às quadrilhas de receptação, porque observe, se eu tenho um crime contra patrimônio, crime contra celular, as pessoas estão sofrendo, tem o celular roubado, às vezes ela nem terminou de pagar o celular lá no crediário e já teve o celular subtraído. Muitas vezes ali eu tenho alguém que tem uma dívida com crime organizado, tem uma dívida de tráfico que está tentando levantar dinheiro para pagar aquela sua dívida. Então, eu tenho que entender essas relações. É possível monitorar, georreferenciar as áreas onde esse tipo de ocorrência acontece mais, e ali eu tenho que reforçar o policiamento. É fundamental valorizar as carreiras policiais. Veja, a gente tem uma polícia civil que tem um déficit de quase 15 mil homens. Então, o que acontece? Há um problema na divisão espacial dos distritos policiais. Tem lugar que eu tenho muito distrito e não precisaria ter, tem lugar que eu precisaria ter e não tem. E muitas vezes esses distritos não funcionam por falta de pessoal. Então, é o que acontece. Muitas vezes uma guarnição da Polícia Militar verifica uma ocorrência, faz um flagrante, tem que viajar 250 quilômetros para um distrito policial para lavrar o boletim de ocorrência, porque poderíamos ter um distrito policial próximo que está fechado. Olha as delegacias das mulheres, 134 delegacias de mulher no estado de São Paulo, só 11 funcionam 24 horas, falta de efetivo. Então, essa questão do efetivo é fundamental para que a gente dê condição da polícia fazer o seu trabalho de investigação e, sendo efetiva na investigação, a gente melhora a percepção de segurança. A gente precisa, por exemplo, valorizar essas carreiras, porque os salários são baixos e aí você não consegue reter os profissionais que ingressam na carreira, que normalmente são profissionais vocacionados, não têm mobilidade, então eles não são promovidos, eles não atingem a classe especial. Vários estados já deram um passo de migrar para a questão do subsídio, o estado de São Paulo ainda não. Então tem essa questão do plano de carreira que a gente precisa acertar. É ruim a assistência de saúde, é ruim a assistência jurídica, né? Então há uma falta de proteção do Estado para esses profissionais. A mesma coisa acontece na Polícia Militar. O policial militar também não é promovido, né? Os interstícios são maiores que outras polícias militares semelhantes, né? Os polícias militares dos outros estados. Então a gente precisa diminuir esse interstício, ter plano de carreira, fazer com que o policial consiga servir mais perto de casa, reforçar a questão do policiamento comunitário, fortalecer os consegues
mais, né, melhorar, obviamente, o salário, assistência médica e jurídica. Então, se a gente valorizar os profissionais de segurança pública e atuar em conjunto com o governo federal, principalmente na questão da inteligência, e utilizar monitoramento, tecnologia de informação, a gente vai